Olá, gente, tudo bem? Tudo em ordem? Vamos dar mais uma continuidade aqui na nossa leitura do livro que nós estamos aqui enfrentando no momento, do Joaquim Nabuco, que chama-se Minha Formação. Legal? Então, vamos continuando aqui a nossa leitura. Espero vencer esse capítulo num vídeo só, para não ficar tão enfadonho. E no final do vídeo, eu vou fazer um pequeno resumo do que nós lemos, porque é legal para a gente solidificar a ideia, lembrar um ou outro trecho também que ficou interessante. Lembrando que essas leituras não são lineares, são leituras com algumas observações minhas, às vezes nem tão bacanas assim, né? Às vezes meio fora do contexto, mas enfim, é o preço que se paga para essa leitura gratuita, que era um livro que eu já me devia há mais de 30 anos, desde os bancos da faculdade. Legal? Então vamos lá? Então vou começar aqui agora a página 95 de 230. São 230 páginas o livro. Lembrando que este livro está em domínio público e eu estou buscando exatamente na página domíniopublico.com, acho que é, ou .com.br, que é uma obra pública que está lá. Legal? Que, aliás, recomendo, de repente, se você quiser ver, tem muita coisa legal lá, muita coisa bacana. Vamos lá, então. 32 Grosvenor Gardens. Falei de Londres como se fosse para mim a cidade única, porque Londres reuniu em uma só impressão as sensações diferentes que me causaram ou vieram a causar Paris, Roma, Pisa, Veneza. Nova York, Boston, Washington. É preciso para cada um desses nomes fazer um transporte de raça, clima, arte, passado, para se ter a impressão inglesa equivalente. Então, ficou forte na cabeça dele a impressão que ele teve de Londres como cidade que dá uma certa organicidade interna, né? E é interessante porque esta obra é uma autobiografia e devemos sempre localizá-la. Então você está ali no final do reinado de Dom Pedro II. Dom Pedro II. Tá? Eu ia falar Dom João, mas é Dom Pedro II. Mas, continuando, mas eu pretendo ter tido em Londres a sensação de vida suprema que se tem em Paris, de encantamento que se tem em Roma ou Florença, de morte radiante que se tem em Pisa, de poder marítimo e solidez aristocrática que se tem em Veneza, de opulência, mocidade e beleza humana que se tem em Nova York, de silêncio e distinção intelectual que se tem em Boston, de instituições civis indestrutíveis e gigantescas que se tem em Washington, diante do Capitólio. Aqui eu acho que ele mistura um pouco a arquitetura política americana também. Vamos ver se ele vai trabalhar isso, né? Acredito que sim. Tá? Vamos continuando então. Aí. Tudo isso transportado, eu já disse, fazendo-se, por exemplo, a redução da impressão do Fórum para a da Torre de Londres, ou do catolicismo para o protestantismo, como quem dissesse que do Papa para o arcebispo de Cantuária ou do Vaticano para o Lambeth Palace. Não pertenço ao número dos solitários, dos fortes que bastam a si mesmos e podem viver consigo só de arte, de história, de paisagem, de pensamento. Londres, com a sua grandeza, o seu império, os seus vastos horizontes interiores, as suas estátuas, o seu friso do Partenon, os seus touros alados da Assíria, os seus cartões de Rafael, teria sido para mim uma solidão asfixiante se eu não tivesse encontrado no meio dela um círculo íntimo onde descansar a imaginação da acuidade, da plenitude de todas aquelas impressões.
Sem um mediador plástico, eu não teria ficado ali, apesar de todas as minhas afinidades. Se eu tivesse que definir a felicidade, diria que é a admiração, o sentimento do que é belo em conta de participação com os que nos são harmônicos. O elo de união foi para mim 32 Grosvenor Gardens. É o endereço, né? Que ele vai nos falar aqui. Página ainda 96. Não tenho espaço nessas páginas para colocar os retratos do dono e da dona da casa. Só direi do primeiro, nas suas roupas de doutor de Oxford, que o seu molde diplomático está para o Brasil tão irreparavelmente perdido como para Veneza o dos seus embaixadores do século XVI e XVII. Da baronesa de Penedo, basta me dar esse traço. Vivendo por mais de 30 anos com a corte e a sociedade inglesa, ela não pôs nunca no segundo plano as suas amizades, ainda que as mais humildes, e exerceu sempre a hospitalidade de sua mansão de Londres, a boa moda do nosso país, com a mais igual afabilidade para todos, o que bem mostra a altivez de raça de uma Andrada. Talvez ele esteja fazendo alusão aos Andrada e Silva, né? Aqui do Brasil. Vamos continuar. Entre os íntimos de Grosvenor Gardens, eu vim encontrar Ramsés, Marquês de Casa La Iglesia, o mais belo homem do seu tempo, que não sei se não terá fundado em expiação do seu perfil alguma trapa na Andaluzia. O Marquês Fortunato, que representa a realeza extinta de Nápoles tão fielmente como se Francisco II ainda habitasse Capodimonte. O velho John Samuel, que nos contava histórias do velho Brasil, tendo vivido e dirigido a moda do Rio de Janeiro no tempo de Pedro I. Outro velho, Saraiva, o dicionário português de Londres, verão e inverno em um casacão que lhe descia até os pés. A longa barba inculta, a pele entalhada como um retábulo espanhol, com um montão de livros debaixo do braço e em cada bolso, primeiro e último amigo de Dom Miguel na Inglaterra, e que desde 1834 se consolava do desterro, da pobreza, do frio de Londres com os seus alfarrábios e os seus ouvintes. Neste endereço ele encontrou muita gente importante, né? Encontrei ainda ali Mr. Clark, o famoso correspondente do Jornal do Comércio, a quem depois sucedi. A Bethnor de Zacarias, um desses old gentlemen que a Inglaterra pode mandar ao estrangeiro com certificado, como espécimen nacional, porque nada do que é essencialmente inglês, perfil, caráter, tradição, maneira, preconceito, humor, orgulho insular, deixaria de estar representado neles. Pellegrini, o caricaturista do Vanity Fair, um dos artistas napolitanos que invadiram com a sua loquacidade alegre, o seu riso comunicativo, a sua mímica irresistível, a fria e reservada sociedade inglesa e tomaram conta dela. Devo também citar Mr. Yule. Este há 50 anos serve em Londres de correspondente aos seus amigos do Brasil e de Portugal. A todos hospeda, agasalha, enche de obséquios, dando-se o incômodo de ir até a Alemanha por um rapaz que o pai quer colocar em uma casa de Hamburgo. Tomando o trem de Calais, mal acaba de chegar da Escócia ou de Manchester, para deixar no Sacré-Cœur de Paris uma menina que não quer continuar em Roehampton, indo a Lisboa e, se preciso for, a Madeira, para acompanhar um doente que foge do inverno inglês. Pronto sempre, incansável nas suas funções de provedor de brasileiros
e portugueses na Inglaterra há meio século, e além disso, o oráculo na City, nos grandes bancos, quando se trata de interesses comerciais dos dois países. Esses eram alguns dos íntimos de 1874, 1876, período a que me refiro, sem contar os brasileiros que ali se achavam no Brasil. Em períodos anteriores, sei que o foram, entre outros, Musurus Pachá e o infante Dom Juan, pai de Dom Carlos de Espanha, o doutor Guénot de Mussy, médico fiel da família de Orleans, desterrada, e o republicano Dupont, proscrito do Império, companheiro de Ledru Rollin e de Louis Blanc, o velho barão Leonel de Rothschild, o Marquês do Lavradio, modelo dessa distinção e urbanidade portuguesa que parece requintar sobre a de todas as outras aristocracias. Página 98. A alegação do Brasil naquela época, naquele tempo, no seu maior brilho, pertencia ao número das casas que tinham o privilégio de receber a realeza, isto é, o príncipe e a princesa de Gales. Muitos argumentos me foram apresentados na mocidade em favor da monarquia. Nenhum, porém, teve para mim a força persuasiva, a evidência desses dois, em que me foi formulado no príncipe outro que me foi formulado em Hyde Park, a princesa Margarida de Saboia e a princesa de Gales. A republicanos de boa fé estética, ponhamos tanto os bárbaros como os anacoretas de plantão, eu não quisera apresentar outros. A monarquia moderna faria bem para sustentar-me em promulgar a lei sálica em sentido contrário, isto é, em neutralizar ainda mais o poder neutro, estabelecendo a realeza exclusiva das mulheres. Seria isso fazer política experimental, que não se basearia somente no esplêndido e pacífico jubileu da Rainha Vitória e na calma relativa em tempos cruéis para a Espanha da regência de Dona Maria Cristina, mas no profundo interesse das massas pelos dramas de que a primeira figura é uma mulher. A entrada triunfal em Paris dos restos de Napoleão nunca fará um quadro como o que Tácito nos deixou do Campo de Marte no dia maravilhoso em que foram depositadas no túmulo de Augusto as cinzas de Germânico trazidas por Agripina. Se ao prestígio da posição se alia na mulher a irradiação da mocidade e da beleza, pode-se dizer que ela tem no cetro um condão de fada. A formosura das rainhas tem, quando é perfeita, um reflexo seu exclusivo, combinação de bondade, soberania, de encanto pessoal e grandeza nacional, de dependência, temor mesmo, do destino e proteção e amparo para os que se acolhem ao seu manto, que forma a dupla projeção, ascendente e descendente, do povo para o trono e do trono para o povo, que na ordem espiritual fez a rainha dos anjos comparar-se a si mesma com o arco-íris. Veja, ele está fazendo alusão ao Império Inglês, né? À monarquia inglesa e à força das mulheres inglesas. Tá? Não se esqueça, a Rainha Vitória, né? Agora, recentemente, a Rainha Elizabeth, longeva no poder. Além da família real, e tudo isso ele provavelmente conheceu nesse endereço aí, né? Que ele já começou dizendo. Continuando aqui. Além da família real de Inglaterra e da mais alta sociedade de Belgrávia e de Mayfair, que a cerca, vinham à alegação príncipes estrangeiros reinantes ou destronados, como esse jovem príncipe imperial,
agasalhado, aliás, azagaiado na cafrária e cuja morte, tão inglória que parece predestinada, me faz sempre lembrar a de Saldanha em Campo Osório. Era para tal sociedade que o famoso Cortais, inspirando-se nas glórias dos grandes cozinheiros, formava o cortejo de seus pratos arquitetônicos, verdadeiras obras-primas com que depois pretendeu, segundo me disseram, arruinar a coroa de Itália. Ouvi também que ele, seguindo ainda nisso as tradições dos mestres da arte, mostrara uma vez o seu reconhecimento servindo em um dos banquetes do Quirinal uma composição sua, inscrita no cartão real, Alá Penedo. Naquele dia, o diplomata brasileiro há de ter dito, como Chateaubriand, quando deram o seu nome a um beefsteak, agora sim, não posso mais morrer. Que é quando dão o seu nome a uma comida, né? Ou um prato, melhor dizendo. Uma dessas representações de Monsieur Cortés, diante de testas coroadas com toda a encenação que reclamava, inclusive o grupo de belezas profissionais da alta sociedade inglesa, não podia deixar de apagar de todo no espírito de um jovem adido de legação brasileira o prestígio que o conservavam das decapitações reais da Convenção ou de Whitehall. Veja, esse é o trabalho que ele está fazendo lá, né? Me parece que é o trabalho onde ele foi destacado para fazer, representando também o Estado brasileiro. E é interessante porque neste local aqui você vê que ele teve contato com muita gente importante da época, né? Veja que interessante, né? Vamos lá. 99, página 99. Não me tomem por um sibarita, porque me inclinei diante de um grande chefe, como diante de um artista. Entre o festim de Trimalcion e um meni composto por um estilista em francês, há como entre a dança das almeias e o minuete, a longa distância de civilização que separa a sensualidade da elegância. De todos os sentidos, é realmente o paladar o menos intelectualizável, o que admite menor grau de ascetismo. Mesmo a taça de bouillon servida a Madame de Maintenon em Saint-Creux, ou a taça de chá preto que conforta a Rainha Vitória no terraço de Osborne, é sempre um gozo material. Não pode sofrer a transformação porque passa até tornar-se uma pura saudade o aroma das rosas e das violetas. O idealismo de que é suscetível à cozinha artística revela-se em não ser principalmente ao sabor que ela visa. A sua ambição seria deixar ao paladar uma sensação vaga, leve e imaterial, quase apenas de um perfume, como a do buquê no vinho, à vista, porém, a impressão durável de um quadro, de uma natureza morta pintada por um mestre que ingrato, colorido, porém, o dos seus molhos, dos seus cremes nevados, das suas gelatinas e primeurs. Há, entretanto, poesia real, verdadeira no alimento são, natural, pátrio. Há sentimento, tradição, culto de família, religião no prato doméstico, na fruta ou no vinho do país. Aqui é interessante também que ele faz essa alusão, né, à comida, à intelectualidade. Ele é intelectual, claro, ele tem que fazer essa comparação com as coisas. Mas e o quanto a comida tem de estético também, né? E o quanto a comida tem só do sabor, que você depois sente saudade, né, daquele perfume que tinha,
naquela comida, ele cita até o vinho, né? E tudo mais. Então, bastante interessante. Continuando, página 100. A nós, do norte do Brasil, criados em engenhos de cana, o aroma que recende das grandes caldeiras de mel nos embriaga toda a vida com a atmosfera da infância. E assim como há poesia na cozinha de cada país, há um quid de arte na cozinha ornamental, cozinha de refinamento, que se procura elevar pelo desenho e pela forma até o motivo do banquete e fazer história, fazer política. E aqui a gente vê ainda nos nossos tempos o quanto essa cozinha estética, né, faz sucesso, né? Desde o café desenhado ali, até a própria comida feita e colocada num desenho esteticamente que agrada aos nossos olhos e que, por certo, vai agradar o paladar também, né? Essa ligação de paladar com a visão é muito interessante. E sempre me questionei a respeito de certas comidas que têm um visual bonito, né? E às vezes também nem são tão gostosas, não são tão deliciosas, isto é, não fazem tão bem ao paladar, é mais ao olho. Mas dizem que, principalmente quem trabalha eu uma vez tive contato com uma pessoa assim, quem trabalha com fotografias de comida, eles capricham tanto e às vezes eles não fotografam a comida, eles fotografam outra coisa que é transformada naquela imagem que nos lembra comida. Então, um hambúrguer, por exemplo, pode ser um hambúrguer frito, né? Mas pode ser um hambúrguer pintado ou algo que se assemelhe a um hambúrguer pintado e que na fotografia, que vai ficar excelente, vai parecer assim uma comida robusta que a gente come com os olhos, né? Basta ver nesses fast food da vida, né? A fotografia. E depois quando a gente pega o lanche e compara com a fotografia, já tem uma diferença. Então é muito interessante isso. Continuando, gente, página 100 ainda. O leitor me perdoará a confissão, mas eu não devia calar em minha formação política a influência mundana estrangeira, a influência aristocrática, artística, suntuária que descrevi. Assim como a notei em um banquete real em Grosvenor Gardens, poderia notá-la em um baile dos Astors em Nova York. Podia. É a mesma impressão que uma tarde de corso na Vila Borghese ou de uma manhã de drawing room em Londres, do grande dia de corridas em Ascot, a mesma do jubileu da rainha em Westminster e do jubileu de Leão XIII no Vaticano. Não posso negar que sofri o magnetismo da realeza, da aristocracia, da fortuna, da beleza, como sentiu o da inteligência e o da glória. Felizmente, porém, nunca os senti sem a reação correspondente. Não os senti mesmo perdendo de todo a consciência de alguma coisa superior, o sofrimento humano, e foi graças a isso que não fiz mais do que passar pela sociedade que me fascinava e troquei a vida diplomática pela advocacia dos escravos. Aqui eu queria fazer um adendo, gostaria de fazer um adendo que é o seguinte. Essa vivência dele em Londres, eu acho que também tem muito com o espírito dele, a personalidade dele. Ele retrata bem, acredito, mas um fundamento que qualquer pessoa sentiria. Essa convivência com gente, enfim, da mais alta corte, da mais alta sociedade, essas discussões que às vezes são até infindáveis, né? A respeito de obra de arte, a respeito de política feita num nível assim mais um maior nível, num nível assim mais acelerado,
Óbvio que isso chama bastante atenção, ainda mais ele, né? Por outro lado, me parece que agora ele vai começar a falar sobre um outro tema que ele se dedicou bastante, que é a abolição da escravatura, que é esse trabalho eh, de se fazer uma, um esforço, ainda mais ele, vindo de uma aristocracia brasileira, né, filho de engenhos, de dono de engenho, melhor dizendo, e tudo mais. Então, ele também tem agora, a passagem dele vai se dar também por essa possibilidade de que ele consiga nos trazer também um outro olhar, né? Um outro olhar, um olhar assim mais humano e diria mais ainda, gente, mais contemporâneo a ele e a história dele. Legal? Então eu queria fazer esse adendo também, porque é muito importante nós falarmos do, do Joaquim Nabuco, o abolicionista também. Vamos continuar o nosso papo? Página 100. O fato, entretanto, é este. Se eu fosse somente capaz da impressão política, social, a escravidão, a oligarquia dos partidos e minha falsa compreensão do papel do imperador e da função monárquica, ter-me-iam, talvez, depois da morte de meu pai, feito queimar o meu Badgerhot e alistar-me sob a bandeira norte-americana, né, de ser mais libertário. Se, por outro lado, no momento de que dependia minha carreira, eu tivesse tido exclusivamente a impressão de arte, teria, quem sabe, igualmente inclinado em política para a República. Porque também acho que esse papel de abolição de escravatura, esse papel de, não sei se vou falar bobagem, mas esse papel mais dedicado a causas mais sociais, eu acho que tem muito mais a ver com república do que monarquia. Não sei, não sei. É o que me ocorreu. Porque e a dificuldade de você ser um monarquista e defender causas, né, que não tenham a ver com aquele momento histórico, com aquelas pessoas ali, né, com os nobres e tudo mais. É a minha impressão, né? Vamos ver. Continuando aqui agora na página 101, é como explico em Portugal o republicanismo de Ramalho, Ortigão, Bordalo Pinheiro, Oliveira Martins em suas estreias, como uma revolta contra o caráter inestético da instituição, do reinado em que desabrocharam. É assim que explico entre nós o republicanismo de Castro Alves, de Ferreira de Menezes e do meu Pedro de Meireles, de Salvador de Mendonça, de Quintino Bocaiúva, de Lafayette Rodrigues Pereira, de Pedro Luiz e outros. Olha, né? Porque aqui é outro lado, que é um lado mais de república, talvez. É a impressão que me fica, a da defesa de causas sociais. Não sei, mas é a impressão que me fica. Continuando a penúltima linha aqui, o que me impediu de ser republicano na mocidade foi muito provavelmente o ter sido sensível à impressão aristocrática da vida. Tá vendo? Porque a monarquia reforça muito isso, né? A monarquia reforça bastante essa visão aristocrática da vida, como ele disse, né? E ele foi ainda para Londres, ele foi fazer um tour para aquelas bandas, o que deixa muito mais claro, muito mais claro que isso eventualmente possa ter ajudado e muito no espírito dele, né? O espírito dele. Enfim, é, é isto, gente. Agora eu vou ficar devendo. Tentei pesquisar rapidamente aqui
o Grosvenor, aliás, Grosvenor, se eu falei errado, é esse aqui, Grosvenor Gardens 32. É um endereço aristocrático, não sei sinceramente se seria uma sede de embaixada brasileira lá em Londres ou eventualmente, essa confesso, não vou conseguir decifrar, ou algum endereço famoso ou alguma repartição britânica, né? Enfim, deixa aí os recados, né? Porque para mim sempre é uma surpresa essa leitura. Valeu? Bom, eu pedi para a inteligência artificial fazer um resumo desse livro agora para a gente, né, melhorar essa ideia e fixar melhor certos trechos. Joia? Vamos lá. Então, o resumo desse trecho aqui que eu li. Esse trecho descreve a experiência de Joaquim Nabuco em Londres, onde ele encontrou um círculo social influente e cosmopolita. E é verdade, a gente percebeu isso na descrição lá, e também a descrição, nas últimas linhas, né? Ele fazendo uma meia-culpa, ele está dizendo, tá vendo? É por isso que sou monarquista, porque eu me abasteço dessas coisas como de Londres. Aqui então Nabucco compara a vivência na capital inglesa com a de outras grandes cidades europeias e americanas, destacando a riqueza cultural e histórica de cada uma. Nós vimos isso. Em Londres ele frequentava, aqui vai estar, Grosvenor Gardens, e não outra expressão, Grosvenor Gardens, que é uma residência que se tornou um centro de sociabilidade, olha aqui, está explicado, para brasileiros e outros estrangeiros importantes. Uma espécie de, como é que eu vou dizer? Eu ia dizer embaixada, não, mas uma embaixada informal do Brasil lá em Londres, né? Nesse ambiente, Nabucco convivia com diplomatas, artistas, escritores e membros da aristocracia europeia. E eu fico imaginando a quantidade de pessoas que o Nabucco pôde conversar, né? Durante a vida, e gente importante, com ideias importantes. Fico imaginando isso. E lá em especial. A experiência em Londres teve um profundo impacto na formação política de Nabucco. Ele descreve como a exposição a essa alta sociedade, essa cultura refinada, isso tudo o fascinou, mas também como essa vivência o fez questionar a escravidão e as desigualdades sociais. Vamos lá. Pontos chaves do trecho que eu li. Cosmopolitanismo. O Nabucco compara Londres a outras grandes cidades, destacando a diversidade cultural e histórica. Grosvenor Gardens é uma residência que se tornou um centro de sociabilidade para brasileiros em Londres. As influências. A experiência em Londres expôs Nabucco a diversas influências, como a aristocracia, a arte e a política, e eu lembro uma parte ali dos trechos que eu li, ele fazendo referência à comida refinada. Então, até como estética. Formação política. A vivência em Londres teve um papel importante na formação política de Nabucco, influenciando suas ideias sobre escravidão e a sociedade. Eu acho que aquele contraste de um mundo de opulência fez com que ele revivesse, porque ele é um homem que foi criado, dono de engenho, né? Foi criado, tem uma hora que ele fala do cheiro doce, né, da cana, comparando ao mel. Sabe, esses conflitos na cabeça dele, da opulência lá da Europa de então, a pobreza que ele viu nos engenhos, né? Dos escravos e tudo mais. Porque isso ficou na formação dele lá de trás, enquanto criança. Conflitos internos. Nabucco descreve um conflito interno entre sua admiração pela aristocracia, e sua consciência social, que o levou a se engajar na luta contra a escravidão. Em resumo, o trecho relata um período importante na vida de Joaquim Nabucco, no qual ele se confrontou com diferentes visões de mundo e moldou suas ideias sobre a sociedade e a política.
ficar. Muito bem. Então é isto, gente. Ficamos assim neste nosso conteúdo. Acabamos de ler essa parte, mais uma parte, e de 230 páginas, eu no próximo vídeo vou iniciar a número 102. Então estamos caminhando devagar, mas de maneira firme. Valeu? Deixe seu recado aí, enfim, adicione ao canal e tudo mais. E é isto. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.